Graças e paz em nome do Senhor Jesus. Como você está? Teve um bom fim de semana? Eu espero que sim. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 31/1 de 2021. Já se foi janeiro. Mas vamos orar antes, juntos. Se você puder aí onde você estiver, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela alegria, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor, ó Deus, dispensa, Senhor, a nós, Pai. Muito obrigado por esse cuidado, por esse amor para conosco, Pai, para com a tua criação. Obrigado por nos amar, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, Senhor, que um dia nos alcançou e está disponível, Senhor. Essa maravilhosa graça está disponível, Senhor, para tantos quantos se achegarem até ao Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, não nos ama, ó Pai, de acordo com os nossos atos, mas o Senhor nos ama porque o Senhor simplesmente decidiu nos amar, ó Deus. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por esse amor. Obrigado pelo sustento. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos, a água que tomamos, o alimento, Pai, a nossa vestimenta, Senhor. Obrigado por cuidar de cada detalhe, Senhor, que nós nem valorizamos. Ó Deus, que nós venhamos a reconhecer que em tudo, ó Pai, o Senhor tem sido, ó Deus, presente nas nossas vidas e que o Senhor é suficiente, Pai, em tudo. Muito obrigado. Eu te peço, fala conosco agora através da tua palavra, que o homem aqui, ó Deus, seja simplesmente um instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, que nós possamos falar segundo a tua vontade, a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, meus irmãos, Ordem e Progresso. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 12. No capítulo 12 nós vamos ler apenas o versículo 25. Amém? Mateus 12, 25 diz o seguinte, diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se vocês se lembrarem, essa frase, ordem e progresso, está lá escrita na nossa bandeira, na bandeira do Brasil, está lá timbrada na bandeira do Brasil. E, meus irmãos, essa expressão ordem e progresso, ela deriva da expressão positivista, o amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim, ou seria por consequência. A expressão, como eu disse, a expressão ordem e progresso é o lema nacional da nossa República Federativa, República Federativa do Brasil. Ordem, como lema, é a manutenção, e eu queria que você se atentasse a isso. Ordem significa, e ordem, como a expressão timbrada na nossa bandeira, significa a manutenção de tudo que funciona, de tudo que é bom, de tudo que é positivo. E o progresso é a consequência da manutenção da ordem. O progresso é a consequência da manutenção dos princípios que estão imbuídos junto à ordem. E se você, junto comigo, buscar o exemplo mais simples, ou levar essa expressão ordem e progresso para algo que é talvez aquilo que é mais próximo de nós, a nossa casa. Você já viu uma casa ter progresso se nessa casa não tiver
minimamente ordem, organização, que as pessoas, dentro dessa casa saibam quais são as regras a seguir dentro dessa casa, que as pessoas dentro dessa casa saibam a quem elas devem respeito, os filhos devem respeitar os seus pais, a esposa deve respeitar o seu marido, e o marido também deve respeito à sua esposa, e de igual modo deve também respeito aos seus filhos. Ou seja, dentro dessa ordem de ideias, uma casa organizada, qual é a consequência, qual é o resultado, ou melhor dizendo, de uma casa que tem esse organograma, organizado, cada um dentro, das suas responsabilidades? É progresso. O resultado dessa casa é progredir. Quando há ordem dentro de uma casa, acontece o progresso. É bem verdade que quando o contrário existe dentro de uma casa, ou seja, a desordem, todo mundo manda, ou ninguém sabe quem manda, ou nem sabe que regras devem seguir, qual é o resultado dessa casa? Não prospera. Não prospera. Por isso que a Bíblia diz aqui, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, e aqui Jesus está se referindo aos fariseus, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou seja, não prospera, a casa não progride. E nós podemos levar essa ordem de ideias para um bairro, para uma comunidade, para uma cidade, para um estado, para um país e, por fim, o mundo. Quando nós vemos aí o mundo de ponta cabeça em diversos lugares, é porque a ordem já se perdeu e aí já não há mais progresso. E eu já afirmei em outras mensagens minhas, quando você olha para países como os Estados Unidos, como a Alemanha, até hoje esses países colhem ou são prósperos porque um dia viveram na ordem, ou debaixo ou sob a ordem cristã, a ordem de Deus, e colhem frutos até hoje. É bem verdade que estão se esquecendo, que estão deixando. Aliás, o mundo está deixando, se afastando de Deus. As casas estão se afastando de Deus, da ordem que Deus estabeleceu. A figura do homem já não tem mais tanto valor assim. A figura da mulher. Os filhos já tomaram conta, muitas vezes já acham que mandam dentro da casa e não respeitam mais os seus pais, ou seja, a ordem original das coisas se inverteu. A casa não tem mais regras a se seguir, não existe mais respeito. Quantas casas você conhece dentro dessa estrutura ou desestrutura que eu estou mencionando aqui? Aqui o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala aos fariseus, Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, Jesus acaba de realizar cura. Eu escrevi aqui do texto, o contexto do texto é um pouco diferente dessa introdução que eu coloco para vocês, mas os fariseus eles queriam estabelecer a desordem para descaracterizar tudo aquilo de bom que Jesus Cristo estava fazendo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo estava devolvendo a ordem natural das coisas, e a ordem natural das coisas é aquilo que Deus estabeleceu desde lá do Gênesis. A palavra é um pouco diferente hoje, Deus falou comigo um pouco diferente hoje, até no título, se vocês perceberem,
mas na verdade nós estamos seguindo, numa ordem de ideias nas nossas pregações, de tal modo que nós temos por objetivo, e quando eu digo nós, é o Espírito Santo e eu, levar as pessoas ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. E se a casa está em desordem, que a ordem natural ou a ordem estabelecida por Deus lá no Gênesis seja restabelecida. É por isso que nós pregamos, para que as obras de Satanás sejam desfeitas. Essa semana eu pensei em uma frase: todos os caminhos não levam a Deus. Preste atenção, todos os caminhos não levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Os demais caminhos levam o homem para o inferno. O inferno existe, meus irmãos. Não subjugue Satanás. Não subestime o inferno, porque ele existe. Tem gente que não acredita mais nem em Deus, e nem no inferno, e nem no diabo. Mas ambos existem. E o mundo vem sendo tragado por Satanás, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E nós estamos aqui exatamente pregando para romper com isso, para quebrar isso, para que a sua casa seja estabelecida em ordem, e a consequência disso, que a sua casa seja levada ao progresso. É nisso que eu quero me atentar. Do texto, vamos tirar alguns ensinamentos do texto, e eu tenho certeza que Deus já está falando, e eu espero que Deus esteja falando ao seu coração. O versículo 25, a parte A, diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. A parte a divisão do reino, meus irmãos, a divisão de uma casa não é necessariamente a divisão física. Quando ele fala aqui, todo reino dividido contra si mesmo, não é necessariamente a divisão física, e a divisão física não necessariamente pode causar desordem, pelo contrário. Na verdade, aqui Jesus Cristo está falando do conflito de ideias, ou seja, um fala A, o outro fala B, e os filhos falam C. Ou se você pensar numa cidade, o prefeito fala A, os vereadores falam B, e a população espera C. Ou seja, seriam cada um puxando, se pensarmos em 3 cordas, cada um puxando para um lado, não chegaremos a lugar algum. Eu gosto muito desse exemplo do nosso lar, pensando no marido, na esposa e nos filhos. Se naquilo que é fundamental, eu digo, naquilo que é fundamental, as ideias não convergirem, não chegarem em bom ponto, a casa não anda, a casa não prospera. Ou seja, o marido fala A, a esposa fala B, ou a esposa fala A, o marido fala B, e os filhos falam C, ou não falam nada, ou nem sabem o que devem falar, ou o que devem respeitar. E Jesus Cristo quer exatamente restabelecer a ordem das coisas. Só da parte A nós tiramos isso. Como eu disse aqui, a divisão do reino não é necessariamente física, mas é uma divisão devido a conflito de ideias que não convergem naquilo que é fundamental. Eu não acho ruim que as pessoas debatam ideias ou que tenham ideias diferentes, mas, meus irmãos, se naquilo que é fundamental, uma casa, uma cidade, um estado, um país ou um mundo não convergirem, só haverá divisão e tragédia.
Será que eu estou falando de algo que nós não estamos vendo aí fora? Os governantes não convergem naquilo que é fundamental. O que é fundamental? É salvar vidas, é cuidar de pessoas, é dar minimamente condições para que as pessoas tenham casa, alimentação, escola, transporte, segurança, que possam viajar, sim, que possam ter a sua moradia. Ou seja, isso significa progresso, que as pessoas possam comprar, sim, que as pessoas possam realizar sonhos, sim. Isso significa progresso, e progresso é a consequência da manutenção da ordem. Olha a palavra que Deus nos dá nesse domingo. Progresso, meus irmãos, é consequência da manutenção da ordem, daquilo que é bom, daquilo que é positivo, daquilo que edifica. Isso vale para uma casa, isso vale para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo, para uma igreja, para uma comunidade. Só da parte A nós tiramos isso. E a parte B, ele diz o seguinte, que essa casa ficará deserta. Ficará deserta. Me chama a atenção e me lembra, meus irmãos, quando eu estava à procura de um terreno para comprar, haviam muitas ofertas de pessoas que haviam, até na época eu perguntei para o corretor, né, qual é a origem desses terrenos, dessas casas, dessas chácaras, e ele me disse, eu fiquei espantado quando ele me disse que eram casas ou terrenos que estavam sendo vendidos de pessoas que haviam se separado ou estavam em processo de separação. Aquilo me chamou a atenção. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês nessa noite, aonde não há ordem, há rompimento, não há progresso. Ou seja, se aquele casal, né, comprou um terreno pensando em construir, se separaram, logo o sonho não foi concluído. A casa dividida não subsiste, não progride. A cidade dividida, como eu disse, eu não tenho problema nenhum em dividirmos ideias, mas naquilo que é fundamental nós temos, é obrigatório que nós venhamos a convergir, porque senão não tem acordo. Não tem acordo. E nós estamos vendo isso no nosso país. Múltiplas vozes. Todo mundo tem a solução para os problemas, para os seus problemas. Não para aquilo que é coletivo, mas para os seus problemas. Quando os seus interesses próprios são atingidos, essas pessoas levantam suas vozes, mas não, e eu afirmo, pelo coletivo, mas porque os seus interesses estão sendo afetados. Será que eu estou falando alguma bobeira? E aí você vê essa multidão de vozes que não convergem para aquilo que é fundamental, o bem-estar do coletivo, e não do individual, mas do coletivo. Porque se o meu vizinho não estiver bem, eu sou afetado de alguma forma. Eu posso até não fazer caso de que ele não está bem ou está passando necessidade. Eu posso até fazer caso, não fazer caso, mas isso de alguma maneira vai me atingir. Pense sobre o que eu estou falando. E ele fala aqui que a casa ficará deserta. Quando a casa fica deserta, sabe o que acontece? Vem o estrangeiro e toma conta da casa. Se isso acontecer com nossa cidade, ou com a nossa própria casa mesmo, é como eu disse, o terreno é vendido, a casa é vendida, e vem outro e toma posse da nossa casa. Com quantas heranças não aconteceram isso? As famílias não convergem na divisão dos bens, cada um quer puxar para o seu lado, quer pegar mais.
vem o estrangeiro, vem o desconhecido e compra barato. E aquilo que foi conquistado lá no passado pela família vai para a mão de outros. Aquilo que os nossos avós, nossos bisavós conquistaram vai para a mão de outros, porque nós não soubemos cuidar, não soubemos dar manutenção e tivemos que abrir mão. Pensamos só no imediato. Eu quero o dinheiro, eu quero a herança, eu quero dividir logo isso aqui, vender, e logo o dinheiro se vai, tudo se acaba. Isso acontece com uma cidade, acontece com um estado e acontece com um país. O país fica deserto, vem o estrangeiro, invade o país e toma conta do país. Sabe por quê? Porque o povo é dividido. O povo é dividido, não converge em ideias naquilo que é fundamental para o bem-estar do próprio povo. Um povo dividido. Um povo dividido. Talvez seja uma mensagem para mim, para nós brasileiros, sermos um pouco mais unidos, entendermos que nós temos que convergir e romper com aquilo que não faz com que o nosso país progrida, que nós venhamos a pensar a ser nivelados por cima, que todos tenham suficiência, que todos tenham sua casa, todos tenham seu emprego, todos tenham minimamente. Por que não sonhar, meus irmãos, com isso? Em elevar o nosso nível e não ser nivelados pela miséria, por baixo. Não, que nós venhamos a ser nivelados por cima. Só da parte B nós tiramos isso. E aí ele segue aqui, na parte C, ele fala: e toda cidade ou casa dividida contra si mesma. Olha o que ele diz. Jesus falando, meus irmãos. Toda a cidade ou casa dividida contra ela mesma, contra ela própria, não subsistirá. Vamos trocar essa palavra aqui, subsistirá, por não progressará. Não haverá progresso. Não progredirá, corrigindo a palavra. Nessa casa não haverá progresso. E eu disse aqui, a divisão que leva a conflitos de ideias que não chegam a lugar nenhum, impedem o progresso. Essa casa, essa cidade, esse bairro, esse estado, esse país não progredirá. Não progredirá. E eu concluo a minha mensagem dizendo: por isso que seja em uma casa, ou uma cidade, ou um país, ou uma grande corporação, precisam de um líder, precisam de um dirigente, e que esse líder dê direção a esses grupos, que eu disse aqui, que esses líderes, que nós como líderes da nossa casa, demos a direção correta para a nossa casa, cuidemos da nossa esposa, cuidemos dos nossos filhos, que os prefeitos e os vereadores e os servidores cuidem das cidades, de igual modo o governador com seus deputados, com seus servidores, cuidem do estado, que o presidente cuide junto com seus ministros, com seus servidores, cuidem do país, que converjam em ideias naquilo que é fundamental para o crescimento do país. Aí sim nós teremos ordem e progresso, ou a ordem e o progresso serão restabelecidos. E aí, meus irmãos, surge Jesus Cristo, vem Jesus Cristo como o único líder capaz de fazer com que pessoas tão diferentes
convivam em harmonia entre si. Vem Jesus Cristo para estabelecer a ordem natural, a ordem de Deus na casa, na cidade, no estado, no país e no mundo. Enquanto nós não reconhecermos Jesus Cristo, enquanto nós não reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a ordem e o progresso não serão restabelecidos, será por engano. E vem Jesus Cristo principalmente e sobretudo para restabelecer, sabe o que? O convívio do homem com Deus em ordem e progresso. Amém? Uma palavra diferente hoje, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que a ordem e o progresso de Deus seja estabelecido ou restabelecido na sua casa. Se há desordem na sua casa, que seja restabelecido em nome do Senhor Jesus. E eu quero ter, para concluir, uma palavra de oração. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa mensagem, e que essa mensagem tenha falado ao coração dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha estabelecer a ordem e o progresso na nossa casa, na nossa cidade, Pai, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e no mundo, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor restabeleça a ordem natural que veio do Senhor, ó Pai, em nossas vidas. Se a nossa própria vida, Deus, está em desordem, que a ordem do Senhor venha a ser restabelecida no nosso próprio ser, ó Pai. E que se há alguém essa noite, Senhor, que quer, ó Deus, fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo para que a sua vida entre, Pai, nesse ciclo de ordem e progresso, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, um excelente final de noite para vocês, uma excelente semana, e eu espero que nós venhamos a nos encontrar domingo que vem para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, sinta-se abraçado por Deus. Tchau.